o método de depuração, né, intrarrenal, né, isso apresenta a generalidade técnica, né, que se destinam à substituição ou a substituir a função e escritura dos rins, os princípios básicos, né, e trocas através de membranas, né? As membranas, a gente já teve essa aula lá na frente, mas a gente relembra ela aqui, tá? E as principais modalidades. Então, as principais modalidades são métodos de depuração extracorpórea, né? Ou extracorporal, ou de hemodepuração, que é chamada de hemodiálise, tá? Então, a hemodiálise através de uma hemofiltração, né? Ou hemoperfusão. E assim são vários, né, sinônimos dado ao que acontece realmente com o tratamento do paciente dialítico, tá? E aí a gente fala, nós estamos falando de hemodiálise. E agora a gente fala um pouquinho da diálise peritoneal, tá? Só para que haja um entendimento que existe a hemodiálise, que é a filtração do sangue, né? Todo o sangue do corpo. E existe um método de diálise peritoneal, tá? Então, o que acontece? Com esse método de diálise peritoneal, o paciente ele pode viver a vida dele tranquilamente e passar por esse procedimento durante o sono, dormindo, né, em casa, através da máquina, tá? Então, os conceitos básicos, né, de DER, né, que são os princípios de troca. Então, a gente coloca ele como a difusão, a convecção e a dissorção, tá? Então, nessa sequência, nós vamos falar do gradiente de concentração, tá? O gradiente de concentração é difusão. Então, um gradiente de concentração, movimento exclusivo do soluto e o permeante, né, a favor de um gradiente de concentração. Então, nessa difogradiente, né, que é a difusão gradiente de concentração, suponhamos que uma solução separa da água pura por uma membrana. Ela é separada da água pura por uma membrana semipermeável, que permita a livre passagem do soluto. Como vocês sabem, as partículas em solução não se encontram paradas. Elas se movimentam continuamente ao acaso e em todas as direções e sentidos em um balé, né, que é denominado de movimento browniano. Vocês lembram que nós temos a célula de Brown lá da função renal. Então, esses movimentos brownianos, né, que fazem ocasionar a difusão do soluto, tá? Então, nessa proposta, né, de gradiente e concentração, a difusão e o gradiente de concentração, como resultado, né, ele entra como um resultado, né, ocasionado pelo movimento do soluto, tá? Então, há um choque de partículas contra as paredes do frasco e contra a membrana, né, que resulta em passagem das partículas para o lado da água pura. À medida que
acontece, né? À medida em que as partículas começam a se acumular no lado, por exemplo, né? Vamos falar de lado 1 e lado 2. No lado 2, por simples chance, as partículas começam a atravessar a membrana. A membrana é diretamente proporcional ao número de partículas em solução, de forma que o movimento maior é no sentido 1:2, tá? Então, o gradiente de concentração é quando as concentrações se igualam, o fluxo das partículas nos dois sentidos se equiparam e constituindo o que se chama de equilíbrio. Nesta situação, apesar do movimento continuar, o saldo desse fluxo bidirecional é zero. Então, podemos concluir que em um sistema fechado como aqui representado, a redução da concentração da solução é 1 e seria de no máximo 50%, como melhora a eficiência do sistema. Então, isso aqui é um desenho, né, que demonstra o posicionamento do gradiente de concentração, tá? Então, esse desenho aqui, a gente fez isso lá no hospital, né? No hospital universitário, tá? Então, essa concentração, esse gradiente, as partículas ficam dispersas, tá? Até que elas possam se reencontrar, tá? Então, esses são os conceitos básicos hemodiálise, tá? Que ela é considerada como a difusão. E aí, como ela difunde, né, entra em convecção e a dissorção, tá? E aí, a hemodiálise, né, que são os conceitos básicos de hemodiálise, que a gente coloca como esses conceitos como insuficiência renal aguda. Então, esse é um conceito básico da insuficiência renal aguda, conhecida, né, ou dita pelos médicos, que é a síndrome caracterizada por uma rápida deterioração da função renal e, em consequência, a retenção das escórias. O que são? As escórias são aquelas coisas que deveriam ser expulsas, eliminadas, e não são. Então, chama-se de escória. Então, a retenção das escórias nitrogenadas associada a outras alterações metabólicas. Então, quando há essa retenção, ela fica retida dentro do organismo, é porque o paciente, o indivíduo, não consegue eliminar através da urina, da uretra, da urina, porque os rins não estão com essa funcionalidade. Então, essa síndrome metabólica, né, ela faz com que o paciente ele sofra, né? Ele sofra muito com isso, tá? Ele sofra muito com isso, com essas alterações, tá? Então, essa insuficiência renal aguda, né? E aqui a gente vê as causas, né? Essa aula é diferenciada porque
a gente está trabalhando com a parte clínica, tá? Que é uma forma mais simples de você reconhecer e poder cuidar melhor esse cliente, esse paciente, tá? Então, insuficiência renal aguda, né? As causas, elas podem ser inúmeras, podendo ser classificadas clinicamente com pré-renal, resulta da hipoperfusão renal com consequente ausência, né, ou aumento na reabsorção tubular do sódio, de sódio e água, provocando oligúria. Então, é importante a gente entender que o sódio, né, o sal, né, e a água que está aumento, né, provoca um aumento, né, do volume, desse volume de líquido e sal, tá? Então, o renal, também denominada parenquimatosa ou intrínseca, está associado a causas vasculares, tubulares, intersticiais e doenças glomerulares agudas, tá? Então, a gente falou um pouquinho do pré-renal, tá? Já o pós, né, renal, depois, né, ocorre pela absorção das vias urinárias. Alguns autores afirmam que nesta classificação, a apresentação clínica mais importante é a oligoanúria, tá? O que significa isso? Então, a nossa provinha vai ser a pesquisa nas terminologias técnicas, tá? Vai pesquisar o que é uma oligúria e o que é uma oligoanúria, tá? Para poder entender que o que ocorre exatamente neste paciente. Mas também pode causar, né, com volumes normais, tá? Pode ser por aumento ou por diminuição, né? Anúria, ou por ausência, ou num momento normal de eliminação, tá? Então, a hemodiálise, né? A gente já falou que esse é um conceito básico, que é a insuficiência renal aguda, e as formas de tratamento podem obedecer determinando do caso, né? Determinando do caso, dependendo, né? Ou dependendo do caso, 3 condutas, tá? São 3 condutas utilizadas. A mais especificamente é evitar a hipovolemia, tá? E a hipotensão. Então, mais terminologia técnica para pesquisar, tá? Então, a hipotensão arterial e o uso de drogas nefróticas, tá bom? Após a avaliação rigorosa do paciente, manter o bicarbonato sérico acima de 15 miligramas, tá? E o tratamento desequilíbrios, né, do desequilíbrios hidroeletrólitos ou eletrolíticos, né, existentes. Então, restrição hídrica é mais uma terminologia, tá? E nutricional, mantendo um aporte calórico adequado, né? E prevenir outras complicações como hemorragia digestiva, infecções, né? Será identificado de acordo com a condição clínica de cada paciente.
especialmente em situações de hipercatabólicas. Esses pacientes, geralmente, eles estão acompanhados lá no CTI, tá? Objetivando a prevenção para impedir a deteriorização renal pela uremia e suas consequências. E a perda, né, da função renal provocada por algumas enfermidades de forma gradativa, às vezes silenciosa, porém irreversível, levando o paciente à insuficiência renal crônica terminal, comprometendo a homeostasia do organismo afetado. Lembrando da terminologia, pesquisar, que é homeostasia, tá bom? E aí, a gente já parte, né, um pouquinho mais além, que as causas mais frequentes, né, que são as mais frequentes, são aqui as ditas mais comuns naqueles pacientes, tá, que tem hipertensão arterial e diabético, né, mellitus. Esses são os candidatos, né, perfeito para esse tipo de alteração. Por isso é preciso tomar muito cuidado, tá? Então, a hipertensão arterial, diabetes mellitus e a hiperfosfatemia. Também vamos pesquisar o que é isso, né? Que hiper é essa? As hiperes, tá? É bom a gente ter esse conhecimento, tá? Então, os conceitos básicos das causas, né? Da insuficiência renal crônica. Então, as causas mais frequentes são doenças crônicas degenerativas, como exemplo a hipertensão arterial, a diabetes mellitus e a infecção urinária. Isso é o clássico, tá? Por isso precisa se estar bem atento com o paciente com esse tipo de patologia, tá? Lembrando que também a obstrução urinária, né? Também a resposta imune, a dislipidemia, vamos pesquisar o que é isso, a dislipidemia, hiperfiltração glomerular, para pesquisar, tá? E distúrbio de cálcio e fósforo, tá? Que é a hiperfosfatemia, tá? Então, o que é um distúrbio de cálcio e fósforo é hiperfosfatemia. Então, doenças congênitas e hereditárias, né? E aí a gente parte, né, para uma terapia alternativa. Passou por aquilo tudo, agora entra na terapia alternativa, que possui alguns métodos e a escolha que dependerá das condições clínicas do cliente, do paciente. E a princípio, a princípio do paciente, os métodos dialíticos são a DPI, que é a diálise peritoneal intermitente, HD, que é a hemodiálise, o KPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, o KVH, hemofiltração arterial contínua, hemofiltração e hemoperfusão. Tá? Então, esses são os tratamentos alternativos utilizados.
né? Esse tratamento, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, esses são as terapias alternativas e esse tratamento, né, que aí a gente fala diretamente da hemodiálise, né, são as que mais temida, né? O tratamento do dialítico, que consiste na remoção das escórias sanguíneas, através de uma via de acesso vascular e uma membrana dialisadora artificial, tá? Então, isso é um tratamento que ocorre no paciente de hemodiálise, tá? Que tem insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. A terapia é utilizada em pacientes renais agudos que necessitam hemodializar e não possuem via de acesso, né, permanente disponíveis. Nesses casos, são utilizados os catéteres de único lume, catéteres de duplo lume e o permanente, que é utilizado em pacientes renais crônicos, que é a fístula arteriovenosa, né? E a gente vê que é a PTFE, ela é feita de teflon, tá? Esse material. Então, aqui temos o demonstrativo dos catéteres de hemodiálise, tá? Utilizado temporariamente para quem não tem fístula, né? E precisa da diálise. Essa imagem foi cedida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, a fístula arteriovenosa, que é a FAV, que nós chamamos, é construída através de um procedimento cirúrgico que consiste na anastomose de uma artéria e uma veia, tá? Vamos pesquisar o que é uma astomose, tá bom? Podendo ser fístula radial, término lateral. Fístula radial, lateral. Fístula de ligação, término terminal. Fístula de veia basílica e fístula de alça da veia safena. Tá? Então, são os locais onde são feita essa fístula para a hemodiálise. E aqui embaixo, demonstração das localizações em que foi citada em cima, tá? E como são utilizadas. Como é feita a hemodiálise, né? A gente vê